Ela é delicada, bonita e tem um aroma inconfundível. Eu estou falando do morango, uma fruta que agrada ao paladar do brasileiro e vem conquistando cada vez mais espaço nas lavouras. Por isso, a produção de morangos aqui no Espírito Santo é o tema desta edição do Espaço Rural. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto, trazendo mais detalhes, é a coordenadora do Polo de Morango do INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, a Cíntia Bremenkamp. Cíntia, bem-vinda ao nosso Espaço Rural. Obrigada pelo convite. Bom, o Espírito Santo ele figura no 3º lugar no ranking dos maiores produtores de morango do país, né? Perdendo apenas para Minas Gerais e São Paulo. O que favorece o cultivo da fruta aqui no estado? Nós temos a facilidade aqui da mão de obra da agricultura familiar, uma vez que o cultivo de morango demanda bastante mão de obra, tanto para colheita, mas também nas atividades de plantio e cultivo durante todo o ciclo da cultura. Ela é trabalhosa, né? Uma atividade trabalhosa. Bastante trabalhosa. E também o clima de altitude, acima de 550 metros, que é onde se concentra o polo de morango hoje, onde estão a grande maioria das áreas produtivas. Em termos de solo? São solos... o clima influencia mais do que o solo. Qual o tipo de morango, Cíntia, produzido em solo capixaba? Porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, existem municípios que produzem o morango de mesa, que é aquele morango para ser consumido in natura. E outros já produzem o morango para indústria de laticínio, né? Que eu acho que é a que mais consome. Aqui no Espírito Santo acontece isso também, essa diferenciação? Não, nós temos a produção de morangos de diversas cultivares, tanto de inverno quanto de verão, e elas são produzidas, geralmente os frutos maiores são levados para o consumo in natura, a grande maioria é esse morango para consumo in natura. Nós temos ainda algum uso para laticínios, mas também nós temos hoje algumas indústrias de polpa que também utilizam morango, geralmente produtos menores que não servem não são atrativos ao consumidor e não é utilizado no uso in natura. O morango, então, o que agrada ao paladar é aquele mais docinho, né? Você falou da produção no verão e no inverno, então o morango é uma fruta que se produz o ano inteiro, mas tem épocas que tem épocas mais propícias à produção dessa fruta? Exato. Há alguns anos a gente tinha só o cultivo do morango no inverno, mas foram desenvolvidas umas cultivares que a gente tecnicamente chama de dias neutros, que elas aceitam um período maior de insolação. Então, algumas cultivares elas são cultivadas, plantadas para serem colhidas no verão. Porém, isso só pode ser feito em regiões mais frias, porque ela não tolera bem clima muito quente. Tanto que, geralmente, janeiro e fevereiro nós não temos grande produção. Mas a maior produção mesmo se concentra entre junho e novembro. Então, é essa época que o morango é mais palatável, a gente pode dizer? Dá para comer in natura, né? Sim, porque geralmente as cultivares de inverno, elas têm um sabor melhor do fruto. As de verão, elas são saborosas também, e se bem cultivadas, elas também podem ficar bem docinhas. Mas as de inverno são as melhores. E a rentabilidade? Quais os índices em relação a outras culturas? A rentabilidade de olerícolas, de hortícolas, de um modo geral, são bem maiores do que outros cultivos como milho, feijão e até o café, por área. Hortícolas são as frutas, então? Frutas, olerícolas, e aí incluem morango e até flores também. Elas têm uma rentabilidade por área bem maior, só que demandam também mais mão de obra, um cultivo mais intensivo. A muda, por exemplo, de morango é bem cara, varia de algumas entre 30 a 40 centavos as mudas nacionais, as mudas importadas podem chegar até 80 centavos por muda. E as importadas se adaptam bem aqui também? Adaptam sim, sim. São geralmente as que são cultivadas na época de verão, porque elas vêm precisam de um período de frio maior para desenvolver uma muda melhor e produzir melhor. Geralmente elas vêm ou do Chile ou da Argentina. Elas têm mais qualidade em relação à muda nacional ou não? É a variedade? Não, é variedade. É por variedade. Nós temos bons produtores de mudas aqui no Brasil.
Uhum. Cíntia, o morango ele teve a imagem prejudicada há alguns anos, né, por causa do agrotóxico, do alto índice de agrotóxico na fruta, né? A gente ia no supermercado, a gente viu na feira também aquele morango grande, né, bem robusto, e a fruta acabou tendo a imagem arranhada por conta disso, né? Como é que está a situação hoje? Ainda é usada muita química no cultivo convencional do morango? Nós temos a utilização tanto de adubos químicos e também de uso de alguns agrotóxicos que são utilizados. Só que esses agrotóxicos, se eles forem usados de forma correta, seguindo a recomendação para a cultura e a recomendação por um técnico, uma pessoa especializada, e seguir todas as recomendações, não vai ter resíduo de agrotóxico que geralmente é o que faz mal para o consumidor. Mas se você seguir todas as normas que existem hoje, não tem resíduo de agrotóxico no morango. Além disso, o uso de algumas novas técnicas que hoje são bem difundidas, como por exemplo os túneis, que evitam que molhe as plantas durante o cultivo, fazem com que diminua a incidência de doenças e, consequentemente, o uso de produtos que são utilizados durante esse cultivo. Mas recomenda-se sempre uma assistência técnica especializada, procurar um técnico agrícola ou um engenheiro agrônomo que vai dar uma assistência técnica especializada. Essa imagem de uma fruta cheia de agrotóxico, né, ela ainda produz efeitos no consumo, no consumidor de hoje, já que esse consumidor ele está mais informado, né, e mais exigente com a qualidade do produto que chega à mesa dele, né? Vocês percebem, o produtor percebe isso? Sim, a gente tem observado que a maior informação por parte dos consumidores faz com que os agricultores tenham que se adaptar no seu cultivo. E uma das grandes coisas ainda que o consumidor acha que fruto grande é fruto com agrotóxico, e isso não é verdade. Existem tantos produtos que são cultivados sem agrotóxicos ou com pouquíssimo uso, de acordo com as leis que existem no país hoje, produzem ótimos frutos e que não são danosos ao consumidor. Então é mito, né? É Essa mito, história do produto sim. grande, a fruta grande, robusta, com aquela casca brilhosa, ser uma fruta ali Com cultivada à base de agrotóxico, Exatamente. né? Existem produtos orgânicos, por exemplo, Que também são assim. morangos que enchem uma mão e que são frutos enormes, mas que são cultivados sem uso de agrotóxico e sem uso de agroquímicos. Então é difícil a gente ter um parâmetro, né, quando vai às compras. Exatamente. Geralmente, principalmente quando é caso de feiras livres, de você conversar com o agricultor, de obter essas informações com ele, e no caso de orgânicos, que ele tenha um certificado orgânico na embalagem. Eu vou entrar nesse assunto do orgânico agora mesmo. Esse novo perfil do consumidor, como você acabou de dizer, o consumidor sendo mais exigente, ele obriga que o produtor se qualifique melhor. Exatamente. Também, né? Esse comportamento, então, do consumidor hoje abre portas para o morango orgânico, para o cultivo orgânico do morango? Antigamente existia um mito, inclusive entre os agricultores, que morango era muito difícil de produzir de forma orgânica. E hoje nós temos diversos agricultores que provam que é trabalhoso sim, mas que dá para produzir bem e ter uma renda muito boa da produção de morango orgânico. Então é possível cultivar o morango de uma forma orgânica para uma escala comercial, não só para consumo interno? Sim, existem diversos casos de sucesso, inclusive de alguns agricultores que cultivam. No município, por exemplo, de Santa Maria de Itibá, nós temos agricultores orgânicos de morango, que vendem feiras livres aqui em Vitória. Nós temos na região de Pedra Azul agricultores que vendem para agroturismo, produzidos de forma orgânica, e temos um caso em Guaçuí que vende para merenda escolar, morangos orgânicos. Pelo que você falou, não há diferença, então, de produtividade, né, em relação ao morango convencional e ao morango orgânico para o agricultor. Ele colhe a mesma quantidade? Em alguns casos, a gente consegue até produtividades melhores no caso do orgânico. É baseado em quê? Assistência técnica. Baseado em assistência técnica, um acompanhamento de um técnico especializado, tem melhorado bastante a produtividade. Mas há uma diferença no preço, né? Sim, porque tem um maior valor agregado.
E geralmente a produção orgânica demanda muito mais mão de obra nas atividades do dia a dia, para poder... Não tem como você ficar comprando produtos prontos, você tem que preparar muitos produtos, muitos compostos, muita coisa que você utiliza no seu dia a dia. Então você acaba demandando mão de obra e você acaba tendo um valor agregado maior, além da questão ambiental, o respeito ao meio ambiente e o custo da certificação também, que hoje ainda é um custo alto e que os agricultores orgânicos têm que ter. Essa certificação, ela é emitida aqui no estado mesmo? A gente tem uma entidade certificadora aqui no estado. Não é o Incaper, diretamente? Não. É uma entidade, uma organização não governamental que faz. A produção do morango orgânico aqui no estado, então, ela tende a crescer? Ela está em crescimento? Está em crescimento. E a do morango convencional também está ou a tendência é retrair e o orgânico crescer, tomar espaço? Não, nós temos espaço para os dois tipos de mercado, tá crescendo os dois segmentos. Então é o produtor que decide de que forma ele quer cultivar o morango, né? Se da forma convencional ou da forma orgânica, né? Exatamente, porque para o convencional existem algumas mais facilidades, mas para o orgânico você tem que ter uma certificação, você tem que seguir algumas regras mais específicas e, se necessário for, é só procurar o escritório do Incaper no município, que a gente dá orientação nesse tipo de coisa também. A gente vai falar sobre o trabalho do Incaper daqui a pouquinho no próximo bloco. Cíntia, vou pedir um minutinho de pausa para você. A gente volta daqui a pouquinho com o Espaço Rural, hoje falando sobre morangos no Espírito Santo. Continue com a gente. Estamos de volta com o Espaço Rural e hoje recebendo Cíntia Bremenkamp, que é coordenadora do Polo de Morango do Incaper. Cíntia, antes da gente falar sobre o polo especificamente, eu gostaria de convidar para assistir uma matéria que a gente fez em Santa Maria de Jetibá, uma das regiões que concentra, né, a maior produção de morango aqui do estado, e foi uma matéria feita em uma das propriedades de lá, do produtor Nelson Schroeder. Vamos assistir? Brancas, pequenas, singelas. À primeira vista, quem poderia dizer que do miolo de cada florzinha dessa surgirá um belo morango? O município de Santa Maria de Jetibá concentra em torno de 60% da produção capixaba da fruta. Segundo dados recentes da prefeitura do município, cerca de 800 produtores colhem entre 2 e 3 mil toneladas da fruta em aproximadamente 200 hectares de terra. 80% desse total se concentra na região de Garrafão, onde fica o sítio do seu Nelson Schroeder, que há 11 anos dedica tempo integral ao cultivo do morango. Além da ajuda da família, seu Nelson recebe assistência técnica do Incaper. Se nós não tivesse assistência técnica assim nas nossas lavouras, nada, igual você está vendo aqui, nós não tínhamos conseguido até hoje chegar nesse ponto, assim, né? Isso é através do técnico que chega e explica para a gente, né? Nós nem sabíamos que espaçamento nós tínhamos que plantar, qual a distância, né, entre o espaço da valeta para nós trabalhar, porque essa valeta, se ela for muito estreita, aqui você praticamente trabalha 2 anos aqui dentro de uma valeta. Todo dia você tá lá dentro trabalhando. Se você faz um espaço muito curto, muito estreito, aí não tem como. Isso através do técnico que explica para a gente, né? A produção da família Schroeder varia entre 1,5 kg a 2 kg de morango por muda. Este ano, 6.000 unidades foram plantadas e, segundo o produtor, aquelas polinizadas por abelhas vão gerar melhores frutos. O tipo de muda também importa. A variedade nacional usada por ele é plantada em março e colhida nos meses de junho, julho até setembro. Para adquirir as mudas, o seu Nelson recorre à prefeitura. Cada produtor que tem interesse de plantar morango, ele deixa anotar uns meses antes, tantos mudas, faz o pedido, aí chegou tal dia,
aí a muda chega, aí chega o preço de custo, aí todo mundo planta a muda dele nessa época. O terreno tem que estar pronto na faixa de 1 mês a 3 semanas antes da muda chegar, né? O processo que vai da plantação à colheita é bem conhecido pelo seu Nelson Schroeder. O gargalo aparece na hora de comercializar o produto. O mercado do morango até hoje, igual na Ceasa, não funciona bem do jeito que deveria funcionar. Aí você tem entrega para 200 caixas, aí deu 100 caixas a mais, como é que fica? Você levou junto para a Ceasa, aí não tem comprador para você entregar muito. Muita gente aconteceu, já teve que levar de volta para casa, porque o mercado hoje é a maior preocupação que tem, né? Plantar, produzir já é difícil, mas questão de vender é outra, né? Mas nem tudo são dificuldades. Com a renda do morango, as mesmas mãos que cuidam do plantio estão investindo na construção de uma outra moradia. Estou construindo minha casa devagar, né? Que eu tudo consegui através do morango, né? Que é tudo que mais que eu entendo hoje na roça é cultivo de morango, né? Isso é uma coisa que eu sempre gostei, também vou continuar gostando de trabalhar com morango. Na matéria, Cíntia, o produtor fala muito da assistência técnica, da importância da assistência técnica, né? E aí entra o trabalho do Incaper, né? Como é que surgiu esse polo do morango? Foi justamente para capacitar o produtor? Sim, quando houve um problema da ocorrência de resíduos de agrotóxico no morango, uma das respostas do governo do estado foi a criação então desses polos de fruticultura no estado, e um deles criados foi o polo de morango, não só para capacitar e procurar soluções técnicas para o morango, para os agricultores, mas também para os próprios técnicos do Incaper que precisavam de algum tipo de orientação para poder orientar o agricultor. Então, nós tivemos a formação desse polo, foram feitas algumas visitas técnicas em outros estados para conhecer novas tecnologias, e uma das tecnologias, inclusive, que foi trazida foi a utilização do mulching preto, que é aquela lona preta que é colocado. Que ele mostra na produção dele, no agricultor, exatamente. Né? E o túnel, que a gente chama de túnel baixo, que é aquela lona transparente que fica por cima para proteger o morango, principalmente da ocorrência de chuvas, e que diminuiu bastante a incidência de doenças na cultura do morango. Alguns novos problemas surgiram, e aí então sempre tem que ter essa renovação, tanto de busca de novos conhecimentos, quanto também de repassar esses conhecimentos para os nossos agricultores. Como que é composto o polo do morango? Quais as regiões? Quantos produtores? Nós temos uma região que é principalmente acima dos 550 metros de altitude, na região aqui, a região serrana do estado, a região do Caparaó. Grande parte da nossa produção fica aqui nos municípios, principalmente de Santa Maria de Itibá, Venda Nova, Domingos Martins e Castelo, na região mais fria. Mas também agora temos novos agricultores e expandindo, e até para variar um pouco os cultivos nas propriedades, em alguns municípios da região do Caparaó. Mas nós temos, então, a formação de um comitê gestor, que é formado por técnicos do Incaper dos municípios, das prefeituras, da Secretaria de Agricultura, dos principais municípios, em parceria com técnicos da SEAG, da SEASA e do IDAF. Então, nós temos feito reuniões, além de alguns especialistas na cultura do morango, que são pesquisadores do próprio Incaper. Então, nós estamos desenvolvendo essas atividades, além de capacitação de agricultores, a gente faz também capacitação dos técnicos, tanto do Incaper quanto da Secretaria de Agricultura e do IDAF. Então, para o produtor, é importante ele se integrar ao polo, para o produtor de morango,
principalmente para ter essa assistência técnica. Isso vai interferir na produtividade dele, então? Exatamente. A assistência técnica especializada, ela melhora bastante a produção do agricultor. Então, a recomendação sempre que a gente dá é que o agricultor ele procure a assistência técnica no município e demande quer trabalhar com morango, que faça essa demanda para os nossos técnicos, que eles vão procurar alguém dentro do INCAPER, ou eu que sou coordenador do polo, ou algum pesquisador especialista na área, para sanar suas dúvidas e para repassar sempre o maior número de informações técnicas possíveis e melhorando a vida do agricultor no campo. Isso então é no caso de quem já tem, talvez uma pequena produção, ou de quem está querendo começar mesmo, cultiva outra espécie e quer passar para o morango, então, ou agregar o morango, porque ele não precisa ser cultivado sozinho, né? Não, ele pode ser uma das opções de atividade, inclusive, principalmente se o agricultor tiver interesse em começar, que procure o INCAPER para ter essa orientação também na aquisição de mudas, que hoje ainda é um dos nossos grandes problemas, porque a gente tem que trazer mudas de qualidade de fora do estado. Então, para começar já um cultivo na forma de acordo com as normas técnicas e que vai dar menos problema para ele para ter uma colheita boa e ter uma boa produção. Essa questão das mudas, o INCAPER traz de acordo com a demanda dos produtores? Na verdade, a gente não faz a compra das mudas, por questões legais, inclusive é bem trabalhoso fazer o o trâmite legal para poder comprar as mudas. Mas, por exemplo, no caso do município de Santa Maria de Etibá, a própria secretaria faz. Então, o INCAPER dá um apoio e a secretaria adquire. O produtor fala que ele busca na prefeitura a preço de custo, né? Sim, porque tem um caminhão do Pronaf e o caminhão do Pronaf é utilizado também para isso. Então, quanto mais produtor comprar, mais a tendência é cair o preço das mudas? Quanto maior a demanda? Geralmente sim, porque você consegue negociar com o viverista, nesse caso específico em Minas Gerais. Mas a gente também, como a gente não faz, mas a gente tem esses contatos dos comerciantes de muda, e então a gente também pode indicar um viveiro melhor, uma muda de melhor qualidade. Essa assistência técnica que o INCAPER fornece ao produtor é tanto para o produtor do cultivo tradicional quanto do cultivo orgânico? Exatamente. É a mesma assistência? Nós temos assistência técnica. O que diferencia muitas vezes são técnicas de cultivo, mas isso nós temos especialistas, inclusive, dentro do INCAPER, que fornecem essas informações e que tanto para o cultivo convencional quanto para o cultivo orgânico. Para encerrar, Cíntia, eu queria conversar um pouquinho sobre as dificuldades no cultivo do morango, né? O produtor da matéria, ele cita a questão do escoamento da produção, né? Quais são essas dificuldades? Nós temos uma dificuldade, muitas vezes, de mercado, porque existe uma concentração de safra na época mais fria do ano. Então, nós temos uma superprodução em uma época pequena. Então, a gente acaba muitas vezes tendo excesso de produção, o que faz com que o preço caia. Mas alguns agricultores que conseguem produzir em uma época maior, conseguem preços melhores que compensam esses preços menores na época de maior safra. E ele fala a questão da Ceasa, né, dele voltar com o excedente, voltar para casa com o excedente da produção que ele não conseguiu comercializar lá. É porque ainda nós temos pouca utilização de morango para a indústria, que é quando a gente começar a usar mais para polpas, para outros mercados, além do in natura, nós teremos essa opção do excesso de produção ser utilizado para esse fim, e não só para o consumo in natura. Aí seria o beneficiamento do produto, exatamente. Então, né? Então ainda há esse nicho aqui no estado para ser explorado. Exatamente. Ok, Cíntia, foi um prazer recebê-la, conversar sobre um assunto tão gostoso que é o morango, né? Você já está convidada a voltar com mais novidades do Polo de Morango para a gente aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, e assim a gente encerra o Espaço Rural de hoje. Falamos sobre o morango aqui no Espírito Santo. Eu te espero no próximo programa. Continue acompanhando a programação da TV Alias, seu canal Cidadão.